Vocês acham que a Idade Média se resume a armaduras reluzentes, torneios nobres e um código de honra inquebrável? Hoje, vamos destruir esse mito romântico para sempre. Nós nos transportaremos para o dia exato em que a guerra nobre se transformou em uma carnificina cínica e a cavalaria se afogou em seu próprio sangue e lama. Neste vídeo, vocês descobrirão a terrível verdade sobre a batalha onde um rei deu uma ordem de gelar o sangue, atacar e pisotear seus próprios aliados apenas para alcançar o inimigo. Contaremos como simples camponeses com facas longas saíram à caça de príncipes e duques, transformando o campo de batalha em um matadouro para a elite. Vocês ouvirão a história de um velho cego que se lançou em um ataque suicida, amarrando seu cavalo aos cavalos de seus companheiros. Mas o mais macabro ainda está por vir. Revelaremos os detalhes do cerco onde as pessoas comiam ratos e ferviam os próprios cintos. E explicaremos por que os defensores da fortaleza expulsaram 500 mulheres, crianças e idosos para morrerem de forma dolorosa entre dois fogos. Assistam até ao fim para saber como uma rainha grávida foi forçada a cair de joelhos na lama diante de seu marido, tentando deter o carrasco e salvar mortos-vivos, cuja execução deveria ser o acorde final deste trama. Preparem-se. Isto não é um conto de heróis. É a história de como a eficiência matou a humanidade. Sentem este cheiro? Não é apenas lã úmida, vinho azedo e suor de cavalo. É o cheiro do medo animal que impregnou cada centímetro de terra na colina de Ponthieu. Respirem fundo. Aqui, na grama alta, jaz a resposta para a pergunta que os historiadores fazem há 700 anos. Quanto vale a honra de um cavaleiro se ela pode ser atravessada por um pedaço de madeira de teixo e uma pena de ganso? Vocês estão na lama, e seus dedos apertam não uma espada, nem um cetro, mas um arco simples e grosseiro. Diante de vocês está o exército mais mortal, mais rico e mais arrogante do mundo cristão. E vocês sabem que em poucas horas, esses cavaleiros magníficos em armaduras brilhantes estarão alimentando os vermes. Mas por enquanto, silêncio. Um silêncio sinistro e vibrante, antes que o mundo vire de cabeça para baixo. Vocês conseguiriam ficar parados aqui, sabendo que uma avalanche de aço pesando centenas de toneladas avança em sua direção? O exército inglês estava encurralado. Não eram os bravos conquistadores das lendas, mas homens famintos e exaustos, cujas entranhas viravam do avesso pela disenteria sangrenta. Eles recuavam há semanas, deixando para trás um rastro de aldeias queimadas e seus próprios excrementos. O rei Eduardo III, aquela raposa velha, entendia. Não havia mais para onde correr. De costas para a floresta de Crécy-en-Ponthieu, de frente para o inevitável. Ele apostou não na bravura, mas na geografia e na pura e fria matemática do assassinato. Olhem para esta encosta suave. Para um turista, é apenas uma bela paisagem. Para um soldado, é uma zona de morte perfeita, onde cada passo custa a vida. Sábado, 26 de agosto de 1346. Guardem esta data. É o dia em que a Idade Média começou a morrer, embora ela mesma ainda não soubesse disso. Eduardo ordena aos seus cavaleiros que façam o impensável: desmontar. Vocês ouvem esse barulho metálico? Barões orgulhosos, condes, homens cuja vida se passou na sela, descem dos cavalos e encurtam suas lanças. É um choque. É uma violação de todas as regras. Um cavaleiro sem cavalo é como um pássaro sem asas, vocês diriam? Não. Neste dia, um cavaleiro sem cavalo é uma âncora blindada que deve segurar a linha de infantaria. O rei sabe, se os arqueiros vacilarem, todos morrerão. Ele coloca sua nobreza na lama, ombro a ombro com os plebeus. O abismo social desaparece diante da face da morte. Vocês veem como eles preparam o terreno? Isso não é uma guerra nobre, é um projeto de engenharia para destruição. Os ingleses cavam buracos, armadilhas para a cavalaria, covas de lobo, cobertas com galhos. Um passo em falso, e a perna do cavalo estalará como um galho seco, jogando o cavaleiro aos pés da infantaria.
Eduardo posiciona seus arqueiros em forma de dentes de serra ou cunhas. É genial e cruel. Qualquer um que tentar se aproximar pelo centro ficará sob fogo cruzado. As flechas atingirão não apenas o rosto, mas também os flancos desprotegidos. É uma linha de montagem, é uma máquina. E o combustível para essa máquina será a nata da nação francesa. Agora, transportem-se para o outro lado do campo. Ouvem esse estrondo? Parece a aproximação de um tsunami. É o exército do rei Filipe VI chegando. 20, talvez 30 mil homens. Ninguém contou com precisão, porque o caos não se submete à contabilidade. Eles não marcham como um exército, mas como uma gigantesca e cintilante procissão, em um desfile de vaidade. Duques, condes, reis da Boêmia e de Maiorca, mercenários, escudeiros, tudo misturado em um amontoado. O ouro em suas capas brilha tanto que dói os olhos. Eles têm certeza da vitória. Como poderia um bando de ilhéus esfarrapados resistir aos melhores guerreiros da Europa? Filipe VI é um rei que quer fazer tudo certo, mas é refém de seu próprio sistema. Seus batedores relatam: os ingleses assumiram a defesa, estão prontos. Melhor não atacar hoje. Deem descanso aos homens, tragam os comboios de suprimentos, ataquem amanhã ao amanhecer. Um pensamento sensato, certo? O rei dá a ordem. Parem a vanguarda. Mas tentem parar uma locomotiva desgovernada que perdeu os freios. As fileiras da frente param, mas as de trás empurram. Por que estamos parados? Gritam lá de trás. Acaso esses covardes na frente querem roubar toda a glória para si? Orgulho. Eis o verdadeiro inimigo do exército francês. Cada pequeno barão quer ser o primeiro a cravar a espada em um arqueiro inglês. Cada um quer que o rei veja o seu brasão. Eles se empurram, xingam, os cavalos empinam. Disciplina? Esqueçam essa palavra. Não é tática, é um empurra-empurra em um teatro em chamas, só que todos correm para dentro, para o fogo. A ordem do rei se afoga no rugido de milhares de gargantas exigindo sangue. A formação se desfaz diante dos olhos. Eles avançam, ignorando comandos, lógica e o instinto de autopreservação. Eles veem os ingleses na colina, sentados calmamente, e, ao que parece, até mastigando sua ração escassa. Isso enfurece, isso insulta. Olhem, eles nem têm medo de nós. O céu começa a escurecer. Não é apenas uma metáfora. A natureza, como se sentisse a aproximação da carnificina, muda o cenário. Nuvens surgem, negras como hematomas no corpo de um morto. Bandos de corvos circulam com grasnidos inquietos sobre o campo, antecipando um banquete que não tinham há centenas de anos. O ar fica denso e elétrico. O cheiro de ozônio se mistura ao cheiro de esterco. Uma tempestade se aproxima. E enquanto as primeiras gotas pesadas de chuva começam a cair nas armaduras polidas dos cavaleiros franceses e nas jaquetas simples de linho dos arqueiros ingleses, entram em campo aqueles que deveriam ser o primeiro violino nesta orquestra da morte: os besteiros genoveses. 6.000 profissionais, a elite do mercado mercenário. Eles avançam, respirando com dificuldade, suas botas atolando na argila encharcada. Eles marcharam quase 20 quilômetros com equipamento completo, carregando bestas pesadas e munição. Mas olhem atentamente. Falta algo. Onde estão seus paveses? Onde estão aqueles grandes escudos atrás dos quais deveriam se esconder durante a recarga? Ficaram no comboio, muito para trás, porque os impacientes cavaleiros franceses não deram tempo para trazê-los. Avancem! Gritam-lhes às costas os duques gordos. Matem-nos! Os genoveses sabem que isso é suicídio. Ir contra arcos longos sem cobertura é o mesmo que ir com uma faca para um tiroteio. Mas eles não têm escolha. Atrás deles está a parede viace da cavalaria francesa, pronta para pisotear qualquer um que dê um passo para trás. O céu se abre. O aguaceiro desaba sobre o campo de batalha com fúria bíblica. A água inunda os olhos, transforma a terra em pântano. Mas o pior acontece não com as pessoas. A água encharca as cordas das bestas genovesas. Elas são feitas de tendões e, quando molhadas, esticam,
perdendo a elasticidade. A arma se transforma em um pedaço de pau inútil. E lá na colina, sob cada capacete inglês, há uma corda seca e enrolada para o arco longo. Os ingleses simplesmente as tiraram e esconderam. Um pequeno detalhe, uma ninharia insignificante. Mas é justamente com essas ninharias que se constrói a fundação para uma montanha de cadáveres. A tempestade troveja, abafando o barulho das armas, e nessa cacofonia de sons, os genoveses dão seu último e fatal passo à frente, em direção a homens que já puxaram seus arcos até a orelha, prontos para soltar um enxame de morte. A tempestade vai embora tão repentinamente quanto começou, deixando para trás um mundo lavado até brilhar e pronto para o sacrifício. As nuvens se rompem e o sol baixo da tarde bate nos olhos dos genoveses. A natureza parece zombar dos mercenários. Eles marcham para o oeste e o astro poente os cega, transformando as posições inglesas em silhuetas negras e indistinguíveis contra o céu em chamas. E os ingleses? Eles estão de costas para o sol. Para eles, o inimigo está perfeitamente iluminado, como um alvo em estande de tiro. Vocês apertam os olhos, tentando enxergar algo, mas veem apenas a luz ofuscante e longas sombras sinistras rastejando da colina em sua direção. Os genoveses tentam fazer o que sempre funcionou nas pequenas escaramuças italianas. Eles tentam assustar o inimigo. 6.000 gargantas soltam um grito de guerra selvagem. Deveria soar aterrorizante, mas aqui, no campo impregnado de umidade e expectativa de morte, soa patético. Os ingleses não se mexeram. Nenhum músculo estremeceu. Nenhum cavalo relinchou. O silêncio em resposta ao grito assusta mais do que qualquer rugido. Os genoveses gritam pela segunda vez. Chegam mais perto. Silêncio. Terceira vez. E só então, chegando à distância de tiro, cerca de 150 jardas, eles levantam suas bestas. Clique. Milhares de gatilhos disparam simultaneamente. Mas em vez da morte sibilante, ouve-se apenas um estalo surdo e decepcionante. As cordas encharcadas empurram fracamente os pesados virotes. Os projéteis, que deveriam perfurar armaduras, não alcançam a formação inglesa, caindo na lama a 10 metros do alvo, ou batendo nas armaduras dos cavaleiros da frente, com a força de uma pedrinha arremessada. É um fiasco. É um colapso técnico. Nesse momento, cada genovês entende. Ele está morto. Ele está parado com um pedaço de madeira e aço descarregado e inútil diante de um exército que só esperava por esse momento. E então, a formação inglesa ganha vida. Não é um movimento caótico. É o trabalho de um organismo único. Milhares de arqueiros dão um passo à frente, sincronizados, como se alguém tivesse acionado a alavanca de uma prensa gigante. Eles levantam seus famosos arcos de teixo, armas que os franceses chamavam desdenhosamente de paus para camponeses. Mas esses paus têm uma força de tensão de mais de 100 libras. Tentem levantar um saco de cimento com um dedo. É isso que o arqueiro sente ao puxar a corda até a orelha. Jean Froissart, cronista da época, deixou-nos uma descrição de gelar o sangue. As flechas caíam tão densamente como neve na nevasca. Mas não é uma neve macia. É granizo de aço voando com a velocidade e o som de tecido sendo rasgado. O arqueiro inglês não é um atirador de elite. É um metralhador do século XIV. Ele dispara 10, 12 flechas por minuto. Um besteiro mal consegue fazer um disparo. Multipliquem isso. 5.000 arqueiros. 50.000 flechas por minuto. É uma densidade de fogo que a Europa nunca tinha visto. Flechas com pontas tipo Botkin, estreitas, facetadas, parecidas com um formão, não apenas ferem. Elas ignoram a proteção. Elas costuram as jaquetas genovesas, perfuram cotas de malha, entram na carne, esmagando ossos. Vocês ouvem esse som? Não são gritos de dor. É o som de golpes de um martelo de açougueiro na carcaça. Tuc, tuc, tuc. As pessoas caem não uma a uma. Fileiras inteiras são simplesmente ceifadas por uma foice invisível. Aqueles que ainda estão de pé tentam recarregar as bestas.
Mas como? É preciso firmar o pé no estribo, girar a manivela. Isso leva 30 segundos. Eles não têm esses segundos. A segunda onda de flechas chega antes que consigam inspirar. O pânico é uma doença contagiosa e explode instantaneamente. Os genoveses, os melhores atiradores do Mediterrâneo, quebram. Não porque sejam covardes, mas porque são profissionais. Eles sabem calcular as chances. Chances, 0. Eles largam suas bestas caras. Alguns, em desespero, cortam as cordas para que o inimigo não possa usar suas armas. Eles dão meia volta e correm. Correm para trás, descendo a encosta, para longe desse inferno de neve, esperando encontrar salvação atrás das costas dos cavaleiros franceses. Eles buscam proteção em seus contratantes. Eles acham que agora a cavalaria pesada se abrirá, os deixará passar para a retaguarda, permitirá o reagrupamento. Quanta ingenuidade! Eles não correm para a salvação. Eles correm ao encontro de algo que será mais terrível que as flechas inglesas. A vanguarda francesa, a nata da cavalaria, observa essa fuga. O que eles veem? Eles não veem um desastre tático devido à chuva. Eles não veem homens sendo fuzilados como em um estande de tiro. Eles veem a plebe fugindo do campo de batalha. Eles veem mercenários pagos com ouro, ousando recuar sem nem mesmo entrar em combate corpo a corpo. Para o orgulhoso conde de Alençon e sua comitiva, isso não é um recuo, é traição. É um insulto à sua honra. Acaso pode-se permitir que essa gentalha bloqueie o caminho dos nobres senhores? Acaso pode-se esperar que esses covardes saiam do caminho? O sangue sobe à cabeça do comando francês. Os cavaleiros baixam as viseiras. O mundo se estreita a uma fenda de visão. Nessa fenda, eles veem os genoveses em fuga, atrapalhando sua chegada aos ingleses. Os cavalos bufam, sentindo as esporas rasgando seus flancos. A massa de aço começa a se mover, mas não contra o inimigo. Ela se move contra os seus. A terra treme, e esse estrondo abafa os gemidos dos feridos. A encosta da colina de Crécy se transforma em um altar de sacrifício, onde agora ocorrerá um ato de loucura impensável e suicida, que manchará para sempre o conceito de honra cavalheiresca. Imaginem-se no lugar de um genovês. Atrás, as flechas inglesas sibilam, cravando-se nas costas. E à frente, vem em sua direção uma parede de destriers, cavalos de batalha blindados, com cavaleiros cujas lanças estão apontadas não para os ingleses, mas para vocês. Vocês gritam: somos aliados. Mas para eles, vocês já não são humanos. Vocês são um obstáculo, um estorvo na estrada. Lixo que precisa ser removido do caminho da verdadeira glória. Nesse momento, espremidos entre o martelo dos arcos ingleses e a bigorna da arrogância francesa, os genoveses entendem o verdadeiro valor de sua vida aos olhos dos reis. Ela vale 0. E enquanto os primeiros cascos começam a pisotear pessoas vivas na lama sangrenta, em algum lugar no centro da formação francesa, o rei Filipe VI, olhando para esse caos, perde definitivamente a razão. Seu rosto se contorce numa careta de fúria, e de seus lábios escapa a ordem que se tornará o epitáfio de toda uma era. O rei da França, Filipe VI, olha para o campo, e seu rosto se inunda de sangue, escuro como o vinho da Borgonha. Ele não vê homens infelizes cujas armas falharam. Ele não vê o pânico causado pela superioridade tecnológica do inimigo. Aos seus olhos, acontece algo muito pior. A ordem sagrada das coisas foi violada. A plebe, esses cães mercenários, ousaram virar as costas ao inimigo na presença de seu soberano. Para um monarca medieval, criado com romances de cavalaria, isso não é um recuo tático. É motim. É um cuspe na coroa. Em sua cabeça, nublada pela fúria e pelo barulho da batalha, nasce um pensamento que lhe parece o único correto, salvador e justo. Testemunhas mais tarde registrariam suas palavras, e elas soariam como uma sentença para todo o sistema feudal. Filipe aponta com a mão enluvada em aço para seus próprios soldados, debatendo-se na lama.
e grita tão alto que se ouve mesmo através do estrondo da carnificina que se inicia. Matem essa gentalha! Eles apenas nos atrapalham a passagem e bloqueiam o caminho sem qualquer motivo. Pensem nessa frase. Atrapalham a passagem. 6.000 pessoas vivas, profissionais, pais de família, transformam-se instantaneamente em um estorvo irritante, em uma pilha de lixo na estrada que precisa ser limpa com uma pá. E a pá torna-se a cavalaria pesada francesa. O conde de Alençon e seus cavaleiros, a nata da nação, só esperavam essa permissão. Eles odiavam os genoveses não menos que os ingleses. Invejavam seus salários, desprezavam seus métodos de guerra. E agora, recebendo a bênção real para o assassinato, baixam as lanças. Vocês já viram um caminhão pesado atingir uma multidão em velocidade máxima? Transfiram isso para o século XIV. Um cavalo de batalha, um destrier, pesa mais de meia tonelada. Junto com o cavaleiro em armadura completa e a proteção do próprio cavalo, é quase uma tonelada de ariete vivo, correndo a 30 km por hora. O impacto de tal massa não apenas derruba, ele esmaga. A primeira fileira de cavaleiros franceses colide com as costas dos genoveses em retirada, com um estalo úmido e nauseante. Isso não é uma batalha, é uma execução. Os besteiros não podem se defender. Seus escudos ficaram no comboio, suas armas estão descarregadas, e o inimigo ataca pela retaguarda. E esse inimigo é seu aliado. Os cavaleiros golpeiam à direita e à esquerda, abrindo caminho através de carne viva. Espadas, destinadas a duelos nobres, rasgam as jaquetas leves dos mercenários. Cavalos pisoteiam os caídos, transformando seus corpos em uma massa sangrenta misturada com a lama de Pontieu. O grito que se levanta sobre o campo não parece humano. É o uivo de um animal encurralado sendo devorado vivo. Traição! Gritam os genoveses moribundos. Traição! Mas suas vozes se afogam sob os cascos. A cavalaria francesa, nesse momento, se embriaga com sua impunidade. Parece-lhes que estão fazendo justiça. Estão punindo covardes. Nisso, há a lógica pervertida da aristocracia. A honra é mais importante que a vida, especialmente se a vida pertence a um plebeu. Eles pisoteiam os seus para chegar aos ingleses, sem entender que eles mesmos estão cavando sua cova. E os ingleses? Imaginem-se no topo da colina, na formação de arqueiros. Vocês veem lá embaixo desenrolar-se esse teatro do absurdo. O inimigo mata a si mesmo. Os franceses destroem sua própria vanguarda. Deve-se parar de atirar? Deve-se deixá-los terminar esse acerto de contas interno? De jeito nenhum. Para o idioma inglês, isso é um presente do destino. Continuar fogo! A ordem é curta como um estalo de chicote. Os arcos ingleses se erguem novamente. Agora o alvo ficou ainda maior, ainda mais denso. Lá embaixo formou-se um amontoado gigante e agitado de homens e cavalos. Os cavaleiros franceses, atolados na multidão de genoveses, perdem a inércia. Eles param para golpear os seus, e nesse momento, tornam-se alvos perfeitos. As flechas inglesas começam a cair nessa confusão indiscriminadamente. Não importa em quem acertar. O Bodkin perfura um capacete genovês? Ótimo. A flecha encontra uma fenda na viseira de um conde? Melhor ainda. É cinismo da mais alta qualidade. Os ingleses atiram numa papa de corpos. As flechas pregam os besteiros ainda vivos aos cadáveres de seus companheiros. Os cavalos dos franceses, enlouquecidos pela dor e pelo cheiro de sangue, começam a escoiciar, jogando os cavaleiros diretamente sob os cascos de outros cavalos. O caos torna-se absoluto. Os cavaleiros, que um minuto atrás se sentiam donos do destino, de repente percebem que estão numa armadilha. Não podem avançar. Os cadáveres dos genoveses atrapalham. Não podem recuar. Atrás empurram novas ondas de nobres sedentos de glória. E de cima, chove sobre eles um dilúvio infinito de aço inglês. Olhem para isso com os olhos de um historiador criminalista. É o momento em que a guerra nobre acabou. Os cavaleiros, esses defensores da fé, transformaram-se em loucos matando seus próprios soldados. E os ingleses,
transformaram-se em operadores frios de uma máquina da morte, descartando o adversário em escala industrial. Aqui não há lugar para façanhas. Aqui há apenas empurra-empurra, lama e eficiência no assassinato. Em meio a essa loucura, o rei da Boêmia, João, um velho cego, ouve os sons do massacre. Ele pergunta aos seus escudeiros: "Onde está meu filho Carlos?" Respondem-lhe que o príncipe provavelmente está lutando em algum lugar à frente. Mas a verdade é que ninguém sabe de nada. A formação se desfez, o controle das tropas foi perdido. Só resta o instinto de manada. Correr para a frente, para a colina, para a morte. Os cronistas franceses depois tentarão justificar isso. Escreverão sobre confusão, sobre obsessão diabólica. Mas sejamos honestos, não é obsessão. É o sistema. Um sistema no qual a vida de um homem sem título não vale um centavo furado. Os genoveses morriam não pela França. Eles morriam porque se tornaram um fator inconveniente na equação da vaidade cavalheiresca. Seus corpos tornaram-se literalmente a fundação sobre a qual a nobreza francesa tentava subir para sua ruína. A terra sob a colina de Crécy a esta altura já não absorve sangue. Ela chapoincha sob os pés. Uma lama escorregadia e vermelha. Cavalos escorregam, caem, quebrando as pernas. Um cavaleiro caído em armadura pesada é uma tartaruga virada de costas. Nessa lama, sob o peso de 30 quilos de aço, levantar-se sozinho é quase impossível. Especialmente quando outros correm por cima de você. Eles se afogam na lama, no sangue de seus aliados, enquanto as flechas inglesas continuam batendo em suas armaduras como granizo em telhado de zinco, encontrando pontos vulneráveis nas axilas, virilhas, órbitas oculares. Foi o ponto de não retorno. Se até esse momento ainda se podia falar em batalha de 2 exércitos, agora transformou-se no trabalho de um açougueiro num matadouro. O rei Filipe, ao dar essa ordem, assinou a sentença de morte não apenas dos genoveses. Ele assinou a sentença de sua cavalaria. Ele criou um engarrafamento, um bloqueio no qual atolou todo o poder da França. O ataque afogou-se no sangue dos próprios soldados antes mesmo de alcançar as posições inglesas. Mas eles continuavam indo, onda após onda, como lêmines pulando de um penhasco. Eles viam a montanha de cadáveres à frente, mas a honra não lhes permitia parar. Avante, em nome de Saint-Denis! Que santo aceitaria tal sacrifício? Que Deus abençoaria tal loucura? Eles escalavam os corpos dos genoveses, tropeçavam nos feridos que agarravam suas pernas implorando por piedade, e recebiam em resposta um chute ou golpe de espada. E no topo da colina, Eduardo III e seus comandantes olhavam para isso, e talvez não acreditassem em seus olhos. O inimigo fazia todo o trabalho por eles. Os próprios franceses criaram diante da formação inglesa uma barricada de mortos. Superá-la era mais difícil do que quaisquer fossos e paliçadas. E essa barricada continuava crescendo a cada minuto, a cada nova ordem impensada, a cada nova flecha disparada pela mão firme e calma do yeoman inglês. A morte entrou em fluxo contínuo, e a esteira funcionava sem falhas. Mas o pior ainda estava por vir. A noite apenas começava a reivindicar seus direitos, e o moedor de carne exigia nova matéria-prima, mais nobre do que os infelizes mercenários. A máquina de guerra, ligada na colina de Crécy, atingiu a capacidade máxima. O que acontecia a seguir é difícil chamar de tática. Era uma indústria, uma esteira de eliminação da aristocracia, trabalhando com eficiência monótona e assustadora. Os cavaleiros franceses, que abriram caminho através do moedor de carne de corpos genoveses, finalmente romperam em espaço aberto. Parecia-lhes que o pior havia passado. A gentalha estava morta, a estrada limpa, à frente, os odiados ingleses, a apenas algumas centenas de passos de galope. Mas esses 200 passos tornaram-se o caminho mais longo de suas vidas. A terra transformou-se em uma cola gordurosa e barulhenta. Destriers, magníficos cavalos de batalha, orgulho dos estábulos franceses, atolavam até a canela, ou até os jarretes.
Arrancada? Impossível. Manobra elegante? Esqueçam. O ataque, que deveria ser um golpe fulminante de lança, transformou-se em um pesadelo em câmera lenta. E nesse momento, os arqueiros ingleses mudaram o alvo. Para que tentar perfurar o peitoral temperado de um cavaleiro que custa uma fortuna, se embaixo dele há um alvo enorme, macio e suado? O cavalo. Os ingleses começaram a atirar nos cavalos. Foi pragmático, cruel e absolutamente eficaz. Uma flecha com ponta larga, atingindo o peito ou o pescoço do animal, não apenas mata. Ela transforma meia tonelada de músculos vivos em um projétil descontrolado. Um cavalo ferido não cai em silêncio. Ele se debate em agonia, empina, escoiceia, derrubando o cavaleiro e quebrando a formação dos que vêm atrás. Imaginem que vocês estão no centro desse empurra-empurra. Vocês estão blindados. Sua visão é limitada pela fenda estreita da viseira. Vocês não ouvem nada além da própria respiração pesada, das batidas do coração e do guincho monstruoso dos animais moribundos. E de repente seu cavalo recebe uma flecha no olho. O mundo vira. Vocês voam para a lama. O impacto no chão tira o ar dos pulmões. Vocês tentam levantar, mas sua armadura pesa 25, 30 quilos. A lama funciona como uma ventosa. Vocês se debatem como um besouro virado, e de cima caem outros, pessoas, cavalos, novamente pessoas. Vocês não morrem pela espada. Morrem por asfixia. Afogam-se na lama, no sangue, esmagados pelos corpos de seus próprios companheiros. A morte de um cavaleiro em Crécy não é um fim heróico em duelo. É a morte no aperto, no escuro e na humilhação. Muitos lordes nobres, cujos nomes ressoavam em torneios de Paris a Roma, morreram sem sequer desembainhar a espada. Foram simplesmente esmagados, esmagados pelo peso do próprio exército. Os ingleses na colina trabalhavam como robôs, sem emoções. Puxou, atirou. Puxou, atirou. Os músculos das costas queimam como fogo. Os dedos estão em carne viva, mas o ritmo não pode ser perdido. Nesse ritmo está a vida deles. Eles veem como diante de suas posições cresce um muro. Primeiro, eram apenas montes de corpos. Uma hora depois, tornou-se uma verdadeira parede. Uma parede de homens e cavalos mortos. Os franceses, atacando nas ondas seguintes, foram forçados a literalmente escalar os cadáveres de seus pais e irmãos para chegar ao inimigo. As crônicas nos falam de 15 ou 16 ataques. Pensem nesse número. 15 vezes. Isso não é coragem, é psicose em massa. O comando francês perdeu o contato com a realidade. Eles enviavam homens ao ataque, não porque viam chance de vitória, mas porque não sabiam como parar. Parar significava admitir a derrota para camponeses com arcos. Parar significava perder a face. E eles continuavam jogando a elite da nação na fornalha. Toda vez que uma nova onda batia nesse recife sangrento, ela se quebrava contra a disciplina dos arqueiros ingleses e cavaleiros a pé. Aqueles poucos franceses que conseguiam chegar à formação inglesa estavam exaustos. Mal seguravam as armas. Escorregavam nas tripas de seus próprios cavalos. Eram recebidos por galeses descansados e furiosos, com facas longas, e homens de armas ingleses, com lanças curtas e martelos de guerra. Um golpe de martelo no capacete, e mesmo que o aço aguente, o crânio lá dentro vira geleia pela concussão. O crepúsculo caía, mas a luta não diminuía. Pelo contrário, a escuridão acrescentou horror. Agora os franceses nem viam para onde iam. Iam pelo som, pelos gritos, pelo cheiro de sangue. Já não era uma batalha de dois exércitos, era um amontoado. A claustrofobia do campo de batalha atingiu o apogeu. As pessoas estavam tão prensadas que não podiam brandir a espada. Estrangulavam-se com as mãos, apunhalavam com adagas nas juntas das armaduras, mordiam. Nobreza? Código de cavalaria? Tudo isso se dissolveu na lama de Pontier. Restou apenas o instinto animal de sobrevivência que dizia: mate ou morra. Os arqueiros ingleses, quando suas flechas acabavam,
corriam para a frente. Em suas jaquetas leves, eram muito mais ágeis que os cavaleiros desajeitados. Arrancavam flechas dos cadáveres, dos feridos ainda vivos, e corriam de volta. Produção de morte sem desperdício. Alguns galeses, aproveitando a confusão, deslizavam entre os homens de armas e cortavam os tendões dos cavalos franceses, ou enfiavam facas longas nas virilhas desprotegidas dos cavaleiros caídos. Era uma guerra de extermínio, onde o status social da vítima só aumentava a fúria do assassino. À meia-noite, diante da formação inglesa, cresceu uma montanha. Uma montanha macabra e agitada, de onde saíam braços, pernas, pedaços de lanças e plumas de capacetes. O exército francês não apenas perdeu, ele se destruiu contra a formação inglesa. A nata da cavalaria, afundada em ouro e seda, transformou-se em material de construção para uma barricada. Aqueles que jaziam nas camadas inferiores dessa pilha morriam lentamente, esmagados pelo peso dos corpos amontoados em cima. Seus gemidos fundiam-se num zumbido baixo e único, semelhante ao zumbido de uma colmeia perturbada, só que em vez de abelhas, havia pessoas morrendo. Mas neste oceano de morte e loucura, havia ilhas onde o drama se desenrolava não pelas leis da estatística, mas pelas leis da tragédia pessoal e de um heroísmo incrível, quase suicida. Enquanto milhares de nobres sem nome se afogavam na lama, no flanco direito do exército inglês, desenrolava-se uma história que deveria ser uma lição de educação cruel para um menino e a última canção para um velho. No centro desse novo ato da peça sangrenta, estava um príncipe de 16 anos, que o mundo lembraria pelo nome de Príncipe Negro, e um rei cego, que veio a esta guerra não para vencer, mas para morrer como convém a uma lenda. O encontro deles era inevitável, como a colisão de dois cometas no céu negro sobre Crécio. No flanco direito da defesa inglesa, acontecia algo que não se pode descrever com palavras de romance de cavalaria. Aqui, no epicentro do inferno, um menino de 16 anos passava pelo teste mais cruel de sua vida. O príncipe Eduardo, que mais tarde chamariam de Príncipe Negro, estava com lama e sangue até os joelhos. Ele tinha apenas 16 anos. Em nosso tempo, adolescentes nessa idade fazem provas escolares, mas ele fazia um teste de sobrevivência contra os melhores assassinos da França. Os franceses sabiam quem estava diante deles. Os leopardos dourados em seu gibão funcionavam como imã. Capturar o herdeiro do trono inglês era um prêmio máximo, um resgate que garantiria uma vida sem preocupações aos netos. E matá-lo significava decapitar o futuro do inimigo. Eles caíram sobre ele com toda a massa. O conde de Alençon e o conde de Flandres, que romperam através da chuva de flechas, atingiram as posições do príncipe com a fúria dos condenados. A formação inglesa cedeu. O menino foi derrubado. Imaginem esse horror. Vocês estão deitados de costas. O círculo de inimigos se fecha sobre vocês e veem apenas espadas e machados erguidos. Seu porta-estandarte, Richard Fitzsimon, largou a bandeira, algo inaudito, e pôs-se sobre o príncipe caído, lutando como um possesso, protegendo o corpo de seu senhor. Nesse momento, a vida do futuro herói estava por um fio, ou melhor, dependia da resistência do aço de seu capacete. Um mensageiro, pálido como um lençol, rompeu até o posto do rei Eduardo III. O rei observava a batalha do alto de um velho moinho de vento. Ele via todo o campo como na palma da mão. O caos, as montanhas de cadáveres, a luta desesperada no flanco do filho. O mensageiro, ofegante, caiu de joelhos. Senhor, o Earl Warwick e o Earl Oxford imploram por ajuda. O príncipe está em perigo, os franceses estão rompendo, mais um pouco e o matarão. A resposta do rei entrou para a história como um exemplo de pedagogia espartana. Mas vamos encarar a verdade. Foi a frieza de um predador. Eduardo III nem virou a cabeça. Perguntou em tom calmo e gélido: "Meu filho está morto? Ou está ferido de tal forma que não pode ficar de pé?" "Não, senhor. Graças a Deus. Mas ele está no meio dos inimigos, e está muito difícil para ele."
Então o rei pronunciou palavras das quais emana o frio do túmulo. Voltem para aqueles que os enviaram, e digam-lhes para não me pedirem ajuda enquanto meu filho estiver vivo. Digam a eles: deixem o menino ganhar suas esporas. Ganhar suas esporas. Pensem nesse cinismo. O pai joga o filho na fornalha para temperar seu aço. Isso não é amor, é seleção. Se o príncipe sobreviver, será um rei guerreiro que todos temerão. Se morrer, significa que não era forte o suficiente para a coroa da Inglaterra. Eduardo apostava não na salvação de seu rebento, mas na criação de uma lenda. E a aposta deu certo. O príncipe e seus homens, percebendo que não haveria ajuda, lutaram com fúria redobrada, a fúria de homens traídos pelos seus, a quem restava confiar apenas na própria espada. Eles resistiram. Mas aquele menino que entrou nessa batalha morreu lá, na lama de Crécy. Dela levantou-se um homem cruel e cínico, que em breve inundaria metade da França de sangue. E do outro lado do campo, no acampamento francês, desenrolava-se um drama de natureza totalmente diferente. Lá, entre o pânico e a confusão, estava um homem que era a encarnação viva de uma era que se ia. João de Luxemburgo, rei da Boêmia. Ele tinha 50 anos, um ancião profundo para os padrões da época. E ele era cego. 10 anos antes, uma doença genética tirou-lhe a visão, mas não a sede de batalha. Ele ouvia os sons da derrota. Para um cego, a guerra soa diferente. Não como o brilho das bandeiras, mas como gritos de dor, o estalo de lanças quebrando e o tropel de pés correndo. Relatavam-lhe: os genoveses estão derrotados. Os ataques franceses fracassam. Os cavaleiros fogem. João entendeu. É o fim. Um homem sensato em seu lugar recuaria. Preservaria a vida, a coroa, o exército. Mas João era um cavaleiro da velha guarda. Para ele, a vida sem honra valia menos que a lama sob os pés. Ele se dirigiu à sua comitiva, a nata da cavalaria boêmia. Senhores, vocês são meus amigos e companheiros. Peço-lhes um último favor. Levem-me à batalha. Quero dar pelo menos um golpe de espada no inimigo. Levem-me tão longe à frente que eu possa alcançar os ingleses. Foi um pedido de suicida. Ir agora ao ataque significa ir para a morte certa. Mas nenhum de seus cavaleiros recusou. Recusar a um rei cego o direito a uma morte digna seria uma vergonha impossível de lavar. Eles fizeram o que parece loucura ao homem moderno, mas era a manifestação suprema de lealdade para o homem medieval. Os cavaleiros amarraram as rédeas de seus cavalos à rédea do cavalo do rei, à esquerda e à direita, criando uma corrente viva para não perder seu líder cego na confusão da batalha. Avante! Comandou o velho cego. E eles galoparam. Não pela vitória, não por vantagem estratégica. Galoparam para morrer com beleza. Essa estranha e trágica cavalgada chocou-se contra o meio da batalha. Imaginem, um rei cego, brandindo a espada a esmo, guiado por seus vassalos fiéis direto para as lanças e flechas inglesas. Eles abriram caminho surpreendentemente fundo. João, talvez, até tenha dado seu golpe desejado, sentindo o aço entrar na carne de alguém. Mas o desfecho estava predestinado. A infantaria inglesa, que não conhecia piedade nem reverência diante de reis, cercou-os. Facas galesas e glaives inglesas terminaram o serviço. Pela manhã, eles seriam encontrados do mesmo jeito que foram para a batalha. O rei João e seus cavaleiros jaziam mortos, e seus cavalos ainda estavam amarrados pelas rédeas. Um nó de lealdade que nem a morte nem os saqueadores conseguiram cortar. Foi bonito, foi solene, e foi absolutamente sem sentido. A morte de João da Boêmia tornou-se o acorde final da cavalaria como ideia. A coragem cega, o gesto nobre, o sacrifício por uma lenda bonita, tudo isso se quebrou contra o pragmatismo da nova guerra. Enquanto o rei cego buscava um golpe, o yeoman inglês fuzilava metodicamente sua comitiva de uma distância segura. Enquanto o príncipe negro aprendia a matar para sobreviver, o velho rei morria para não viver com vergonha. Duas gerações olhavam uma para a outra através do abismo da morte.
O jovem pragmático, jogado na água pelo pai para aprender a nadar, e o velho romântico, que voluntariamente entrou nessa água com uma pedra no pescoço. Eduardo sobreviveu e tornou-se símbolo da Guerra Nova, eficaz e impiedosa. João morreu e tornou-se símbolo de um conto bonito, mas inútil. A Batalha de Crécy moeu ambos, mas cuspiu apenas um. A noite descia sobre o campo, cobrindo as montanhas de cadáveres com uma escuridão misericordiosa. O estrondo da batalha gradualmente diminuía, dando lugar aos gemidos dos feridos, que soavam como uma oração infinita e macabra. Os ingleses permaneciam em suas posições, cansados, atordoados pela quantidade de sangue derramado, mas vitoriosos. O exército francês deixou de existir. Mas para aqueles que ficaram deitados no campo entre cadáveres e cavalos moribundos, o pior estava apenas começando. Entravam em cena novos personagens, aqueles para quem a guerra não era questão de honra ou tática, mas uma forma de ganhar algumas moedas, arrancando dentes de ouro de duques mortos. Quando o barulho da batalha finalmente cessou, desceu sobre o campo de Crécy um silêncio que era mais assustador que qualquer ruído. Não era o sono pacífico da natureza, era um silêncio atordoado, contundido, interrompido ocasionalmente pelos estertores dos moribundos e pelo uivo distante e triste dos cães. A lua, cheia e impassível, saiu de trás das nuvens, iluminando um quadro que a mente humana se recusava a aceitar. A encosta da colina já não era verde, era cinza pelo aço e vermelha pelo sangue. Aqui, num pedaço de terra do tamanho de alguns campos de futebol, jazia, empilhada, toda a elite da França. 1.500 cavaleiros, condes, duques, 11 príncipes de sangue. A nata da nação, cortada pela raiz. Mas para os vencedores, a noite estava apenas começando. E não era uma noite de hinos solenes, era a noite dos chacais. Do acampamento inglês, como sombras do submundo, saíram homens cujos nomes nunca entrariam nos romances de cavalaria. Pedestres galeses, mercenários irlandeses, arqueiros simples. Eles não tinham brasões, não tinham código de honra e, o mais importante, não tinham piedade. Saíram à caça. Em suas mãos não havia espadas, mas facas longas e adagas cinicamente chamadas de misericórdias. Adagas da misericórdia. A irônia reside no fato de que a misericórdia que elas traziam era a última e definitiva. Imaginem que vocês estão deitados nessa montanha de corpos. Vocês são um conde francês. Sua armadura, que custou o preço de uma pequena aldeia, salvou-os das flechas, mas agora é sua prisão. Vocês estão feridos, desidratados, esmagados pela carcaça do próprio cavalo. Não conseguem se mexer. Vem aproximar-se uma figura em jaqueta de couro suja. No mundo normal, naquele mundo que morreu esta manhã, esse homem cairia de joelhos diante de vocês. Ele os tomaria como prisioneiros, daria vinho, faria curativos e enviaria um mensageiro à sua esposa pedindo resgate. O resgate por um homem como vocês poderia garantir a esse camponês uma velhice tranquila. Mas aqui, na escuridão de Crécy, a economia da guerra quebrou. O galês não vê em vocês um saco de ouro. Ele vê um inimigo que ainda respira. Ele vê seus anéis caros, sua corrente de ouro, seu cinto com pedras preciosas. Para que arrastar um prisioneiro para o acampamento, alimentá-lo, vigiá-lo, esperar o resgate por meses, se pode levar tudo agora mesmo? Vocês tentam dizer seu nome, sussurrar seu título. Eu sou o Duque. Mas ele não se importa. Ele nem entende seu dialeto. Ele apenas se inclina, de forma prática e calma, como um açougueiro avaliando a carcaça. Ele procura uma fenda em sua armadura, axila, virilha, ou o mais terrível, a órbita do capacete. Ele levanta sua viseira. Vocês veem os olhos dele, vazios, cansados, frios. E então, o golpe. Rápido, preciso, profissional. A lâmina entra no olho ou na garganta. A misericórdia lhes dá o descanso eterno. Não foi guerra. Foi uma revolução social cometida com a ajuda de uma faca.
Naquela noite, camponeses massacraram a aristocracia. Eles andavam pelo campo, acabando com os nobres feridos como gado doente. O Duque de Lorena, o Conde de Auxerre, o Conde de Blois. O sangue deles misturou-se ao sangue de mercenários sem origem, e a luz do luar parecia igualmente preto. Por séculos ensinaram a essas pessoas que os nobres eram uma raça superior, escolhidos por Deus, intocáveis. Mas quando você enfia uma faca na garganta de um duque, e ele morre de forma tão patética e rápida quanto seu vizinho bêbado, o mito do direito divino desmorona em pó. O rei Eduardo III, ao saber do que acontecia, ficou furioso. Mas não por humanismo. Sua raiva era a raiva de um contador que teve o lucro roubado. Cada conde morto é a perda de dezenas de milhares de florins. O tesouro inglês estava vazio, a guerra custava caro, e esses cadáveres poderiam cobrir as despesas de toda a campanha. Eles estão cortando meu dinheiro, poderia ter exclamado o rei. Mas ele não podia parar seus homens. A máquina de violência, acelerada ao limite, não tem freios. Os soldados vingavam-se da fome, do medo, de séculos de humilhação. Eles saqueavam os cadáveres com a ganância de marotos. Cintos de cavaleiros eram arrancados, junto com pedaços de roupa. Dedos eram cortados para tirar anéis. Pela manhã, o campo de batalha apresentava um espetáculo surreal. Corpos nus e desfigurados da nobreza francesa jaziam em fileiras, com a pele branca contra a lama negra. Tiraram tudo deles: armaduras, seda, veludo, botas. O grande exército de Filipe VI transformou-se em depósito de peças e brechó para o exército inglês. Os arqueiros ingleses agora desfilavam em gibões de veludo alheios e bebiam cerveja barata em taças de ouro. A escada social desabou e foi transformada em lenha. Eduardo III cavalgou pelo campo dos vencedores. Seu cavalo passava cuidadosamente por cima dos cadáveres de ex-amigos e parentes. Sim, era uma guerra civil da nobreza europeia, onde todos eram primos uns dos outros. Ele viu o corpo do rei da Boêmia. Eduardo desmontou, prestando homenagem ao velho inimigo. Mas foi um gesto para o público. No fundo, ele entendia. O mundo mudou. As velhas regras não valem mais. A cavalaria como força militar morreu aqui, nesta lama. Era bonita, era brilhante, mas mostrou-se absolutamente não competitiva contra a eficiência e a crueldade do novo tempo. Os ingleses contavam as perdas. Perderam talvez 100, 200 pessoas. Os franceses deixaram no campo mais de 10.000, uma proporção de 1 para 100. A história nunca tinha visto tal coisa. Não foi uma derrota, foi um extermínio. A notícia sobre a Batalha de Crécy espalhou-se pela Europa mais rápido que a peste. Reis e duques em castelos distantes empalideciam ao ouvir os relatos dos mensageiros. Se a nata da cavalaria francesa foi destruída por um bando de camponeses, quem está seguro agora? Quem defenderá seus castelos se as muralhas são rompidas por canhões e as armaduras por flechas? Mas Eduardo não pretendia parar por aí. A vitória em campo é boa, mas ele precisava de uma base. Ele precisava de uma porta para a França, que pudesse abrir e fechar conforme sua vontade. Seu olhar voltou-se para o norte, para o mar. Lá, na costa, ficava a cidade-fortaleza de Calais. Rica, fortificada, inexpugnável. Covil de piratas que há anos atormentavam o comércio inglês. "Nós vamos para Calais", disse o rei. Os soldados, pesados com os bens saqueados, resmungavam, mas entravam em formação. Achavam que o pior tinha passado. Achavam que depois de tal triunfo, as muralhas de qualquer cidade cairiam apenas com a visão das bandeiras inglesas. Como estavam enganados. Crécy foi uma morte rápida. Calais seria uma agonia lenta e dolorosa, que se arrastaria por longos meses. Lá, junto às muralhas da cidade litorânea, o heroísmo daria lugar à fome e a tática ao desgaste. A batalha acabou. Começou a guerra de sobrevivência, onde o inimigo não seria um homem com espada, mas o estômago vazio,
e um rato assado na fogueira. A vitória em Crécy foi um clarão ofuscante de relâmpago que por um instante iluminou toda a feiura do velho mundo. Mas ao clarão seguiu-se o trovão, surdo e infinito. Eduardo III, embriagado pelo triunfo, moveu-se para o norte, para a costa. Seu objetivo, Calais. Essa cidade não era apenas um ponto no mapa. Era um espinho no flanco da Inglaterra, ninho de corsários que há décadas saqueavam navios mercantes ingleses, e o mais importante, eram as portas ideais para a França. A chave que Eduardo queria pendurar em seu cinto. O rei pensava que após a derrota do principal exército francês, a cidade cairia aos seus pés como uma fruta madura demais. Ele errou. Quando, em setembro de 1346, a vanguarda inglesa viu as muralhas de Calais, eles entenderam. Não seria um passeio fácil. A cidade era uma fortaleza cercada por fossos duplos e pântanos intransponíveis. Atacá-la significaria sacrificar o resto do exército. E então Eduardo tomou uma decisão que exige não o sangue quente de um guerreiro, mas a paciência fria de um carrasco. Ele decidiu não quebrar as muralhas. Ele decidiu sufocar quem se escondia atrás delas. Começou o cerco mais longo e doloroso da história da Guerra dos 100 Anos. Enquanto atrás das muralhas de Calais, as pessoas contavam com medo os estoques de grãos, do lado de fora acontecia algo surreal. Eduardo ordenou construir. Não torres de cerco, não catapultas, mas casas. Ao redor da cidade sitiada, cresceu uma nova cidade, um dublê de madeira que os ingleses, com ironia sombria, chamaram de Villeneuve-la-Hardi, Cidade dos Corajosos. Não era um acampamento temporário. Era uma cidade completa, com ruas pavimentadas, praça de mercado, tabernas e até bordéis. Para cá, através do canal, vinham navios com lã inglesa, carne, cerveja. Imaginem esse contraste monstruoso. Vocês estão na muralha de Calais, cambaleando de fome, e olham para baixo. A poucas centenas de metros de vocês, a vida ferve. Vocês ouvem música, risadas de bêbados, tilintar de moedas. Vocês sentem o cheiro de porco assado que o vento traz até vocês, zombando de seu estômago vazio. Os ingleses fizeram um piquenique à beira da cova. As esposas vinham de Londres visitá-los, organizavam torneios e feiras. Para eles, a guerra transformou-se em uma viagem de negócios confortável, com vista para pessoas morrendo. Era uma tortura psicológica de alto nível. Eduardo dizia à guarnição: "Estamos aqui para sempre. Temos comida, calor e tempo. E o que vocês têm?" Os habitantes de Calais tinham apenas tempo, e ele estava se esgotando. O inverno de 1346 foi cruel. O vento frio do Canal da Mancha penetrava até os ossos. Dentro das muralhas da cidade, a vida se transformava em um experimento biológico de sobrevivência. Primeiro desapareceu a carne fresca. Depois comeram todos os cavalos. Um cavalo de batalha que custava uma fortuna, agora era avaliado apenas pela quantidade de libras de carne nos ossos. Depois chegou a vez dos cães e gatos. Quando eles também acabaram, começou a caça aos ratos. O rato tornou-se uma iguaria pela qual brigavam. Na primavera de 1347, a cidade transformou-se em uma cripta. As pessoas mastigavam couro cozido de suas botas e cintos, tentando enganar o estômago. Velhos morriam silenciosamente em suas camas frias. Crianças pararam de chorar. Simplesmente não tinham forças. Jean de Vienne, o comandante da fortaleza, olhava para isso com horror. Ele era um guerreiro valente, pronto para morrer em combate, mas não sabia lutar contra o fantasma da fome. E então ele tomou uma decisão que, por sua crueldade, pode competir com qualquer atrocidade no campo de batalha. Era a lógica da necessidade militar, desprovida de qualquer humanidade. Para prolongar a agonia da guarnição, era preciso livrar-se do lastro. Bocas inúteis. Um termo terrível que entrou para a história. Mulheres, crianças, idosos, aleijados, pobres. Todos que não podiam segurar uma espada ou puxar um arco
foram declarados excedentes. Eles consumiam recursos necessários aos soldados. O comandante ordenou expulsá-los da cidade. Imaginem essa cena. Os portões se abrem e uma multidão de pessoas exaustas, parecidas com esqueletos, cerca de 500 pessoas, é empurrada para fora. Eles caminham cambaleando em direção às posições inglesas. Em seus olhos brilha a esperança. Eles acham que os ingleses, vendo seu estado, os deixarão passar. Afinal, é a misericórdia cristã, não é? Mas no caminho, surge Eduardo III. No início do cerco, ele talvez os tivesse deixado passar, brincando de nobreza. Mas agora, após longos meses de resistência obstinada, sua paciência acabou. Ele via nisso uma astúcia do inimigo. Os franceses querem economizar comida para aguentar mais tempo. Não, disse o rei. Os lanceiros ingleses fecharam as fileiras, bloqueando o caminho. Para trás! Gritavam. A multidão, em terror, virou-se para as muralhas da cidade natal. Deixem-nos entrar! Imploravam. Aí tem comida, aí estão nossos maridos e pais. Mas os portões de Calais estavam trancados firmemente. Jean de Vienne não podia deixá-los entrar de volta. Ele já os havia dado como perdidos. Ele já havia distribuído suas rações entre os soldados. E assim, 500 pessoas ficaram presas na armadilha. Numa estreita faixa de terra de ninguém, entre o fosso com água e a paliçada do acampamento inglês. A céu aberto, diante dos olhos de 2 exércitos. Era um reality show da morte. De dia o sol os queimava, à noite a chuva os congelava. Eles gritavam, pediam pão, pediam a morte. Das muralhas seus parentes olhavam, incapazes de ajudar. Do acampamento os ingleses saciados olhavam, mastigando suas rações. Eles morriam lentamente. Primeiro os mais fracos, crianças e velhos, depois as mulheres. Comiam grama, bebiam água suja das poças, roíam a terra na loucura da fome. Uma semana depois os gritos cessaram. Restaram apenas pilhas de trapos e ossos. Nenhum dos lados cedeu. Ninguém jogou nem uma côdea de pão para eles. Para o comandante, foi um sacrifício pela defesa. Para o rei da Inglaterra, um instrumento de pressão. A morte dessas pessoas deveria quebrar o espírito dos defensores. Vocês perguntarão, como as pessoas podiam ser tão cruéis? A resposta é simples. A guerra desliga a empatia. A pessoa do outro lado não é uma pessoa, é um obstáculo. E as bocas inúteis eram um obstáculo para ambos os lados. A morte delas foi apenas estatística no diário de operações militares. Esse episódio sob as muralhas de Calais mostrou a verdadeira face da guerra medieval muito mais vividamente que o brilho das armaduras de cavaleiros. Aqui não havia glória. Aqui havia apenas desumanidade fria e calculista. E o cerco continuava. Os corpos na terra de ninguém se decompunham, envenenando o ar com um cheiro de cadáver. Mas Jean de Vienne resistia. Ele esperava. Enviava mensageiros ao seu rei Filipe VI. Senhor, comemos nossos cavalos. Estamos morrendo, mas resistimos. Onde está seu exército? Onde está a salvação da França? Filipe reunia tropas. Lentamente, desajeitadamente, com dificuldade para encontrar dinheiro. A França estava sangrada. Mas ainda assim, um enorme exército começou a se reunir para desbloquear Calais. A esperança acendeu nos corações dos defensores, quando no horizonte tremularam as bandeiras francesas. O rei vinha ajudar. Parecia que o sofrimento não fora em vão. Mas a história preparou para os habitantes de Calais mais um golpe. Um golpe de traição que doeria mais que qualquer fome. A esperança é o mais cruel dos sentimentos. Ela pode matar mais rápido que uma faca se for tirada de repente. No verão de 1347, os habitantes de Calais estavam nas muralhas e choravam de felicidade. No horizonte, brilhando em ouro e azul, tremulavam as bandeiras do exército francês. O rei Filipe VI voltou. Ele trouxe um exército enorme para levantar o cerco, derrotar os ingleses
e salvar seus súditos fiéis. Parecia que o ano de sofrimento, fome e consumo de ratos não fora em vão. A salvação estava tão perto que podia ser tocada com a mão. Mas Filipe VI olhou para as fortificações inglesas. Viu fossos duplos, paliçadas, destacamentos de arqueiros bem posicionados. Viu a determinação de Eduardo. E depois olhou para seu tesouro, vazio como o estômago de um mendigo. O rei da França, defensor da fé e soberano dessas pessoas, fez sua escolha. Ele não atacou. Ele virou o cavalo. O exército, brilhando com as armaduras em despedida, começou a ir embora. Vocês já ouviram o som com que se quebra a vontade de uma cidade inteira? Não é um grito, é uma inspiração. Milhares de pessoas nas muralhas expiraram ao mesmo tempo, e nesse som morreu a última esperança. O rei os abandonou, traiu, deixou-os à mercê do lobo que já estava à porta há 1 ano. Jean de Vienne, o comandante, desceu da muralha com o rosto cinza como cinzas. Agora restava apenas uma saída: render-se à mercê do vencedor. Mas sabia ele que o vencedor não tinha misericórdia? Eduardo III estava furioso. Ele queria uma batalha geral, queria humilhar definitivamente Filipe, e este simplesmente fugiu. Toda a sua bilha acumulada, toda a frustração de 1 ano sentado na lama, o rei inglês decidiu despejar sobre a infeliz cidade. Quando os parlamentares saíram dos portões, esperando condições padrão de rendição, preservação da vida da guarnição e dos habitantes em troca da cidade, ouviram uma sentença de gelar o sangue nas veias. A cidade será saqueada, a guarnição executada, os habitantes vendidos como escravos ou mortos. Era a lei padrão de guerra para aqueles que resistiam por muito tempo. Mas Eduardo, sendo um sadista com imaginação, deixou uma pequena e humilhante brecha. Pouparei a cidade, disse ele, trincando os dentes. Se os 6 cidadãos mais nobres, mais ricos e respeitados de Calais vierem a mim. Mas eles não devem vir como embaixadores. Devem vir apenas de camisa, com os pés descalços, com as cabeças descobertas. No pescoço de cada um deve haver uma corda, e nas mãos devem trazer as chaves da cidade e do castelo. Com esses 6, farei o que eu desejar. A condição era monstruosa. Eduardo exigia não apenas vidas, exigia humilhação ritual. Ele queria ver como a elite que financiou essa defesa se transformava em gado pronto para o abate. Ele queria quebrar o orgulho de Calais no joelho antes de tomar a cidade. Na praça do mercado de Calais, reuniram-se todos que ainda podiam andar. O comandante leu o ultimato. O silêncio era tal que se ouvia o vento arrastar a poeira seca pelo calçamento. Quem irá morrer? Quem voluntariamente colocará a corda no pescoço para salvar os outros? A multidão chorava. E então avançou o homem mais rico da cidade, Eustache de Saint-Pierre. Seria uma grande pena deixar este povo morrer de fome se eu posso salvá-los, disse ele com voz desprovida de pompa. Eu me entrego nas mãos do rei da Inglaterra. Atrás dele foi Jean d'Air, o segundo em riqueza. Depois Jacques de Vissin e seu irmão Pierre. Depois mais 2. 6 pessoas. 6 sombras que ainda ontem eram donos da vida, comerciantes, juízes. Agora tiravam seus gibões de veludo, seus chapéus de pele, suas botas de couro macio. Ficavam em camisas simples de linho, descalços nas pedras frias. Imaginem esse caminho. Os portões se abrem. 6 figuras, magras pela fome, com cordas nos pescoços, símbolo de criminosos condenados à forca. Caminham lentamente através do acampamento inimigo. Os soldados ingleses, saciados, bêbados, riem e apontam os dedos para eles. Olhem, lá vem a carne! Jogam restos de comida neles, cospem neles. Lama e pedras afiadas cortam os pés descalços, mas eles caminham de cabeça erguida. É uma procissão de condenados, mas em sua humilhação, há mais dignidade do que em toda a comitiva dourada do rei inglês. Eles se aproximam da tenda real.
Eduardo está sentado no trono de campanha, cercado por seus barões e cavaleiros. Ao lado está sua esposa grávida, a rainha Filipa. Os 6 cidadãos caem de joelhos na lama. Eustache de Saint-Pierre estende o molho de pesadas chaves de ferro. Nobre rei, diz ele, aqui estamos diante de vós. Entregamo-nos à vossa vontade para salvar o pobre povo de Calais. No acampamento reina o silêncio. Até os barões ingleses mais insensíveis, que viram o massacre em Crécy, sentem um nó na garganta. Nesse alto sacrifício, há algo bíblico, algo que perfura a armadura do cinismo. Muitos cavaleiros começam a chorar, vendo esses velhos exaustos prontos para morrer por seus vizinhos. Sir Walter Manny, um dos melhores comandantes de Eduardo, dá um passo à frente. Senhor, contende vossa ira. Sois rei, vossa reputação não deve ser manchada por tal crueldade. Se matardes estes homens, o mundo vos condenará. Mas Eduardo não ouve. Ele olha para eles não como cavaleiro, mas como um proprietário vingativo, de quem essas pessoas roubaram um ano de vida e um monte de dinheiro. Seus olhos queimam de ódio frio. Ele lembra dos amigos mortos, lembra das despesas, lembra da humilhação do longo cerco. Calai-vos, Sir Walter, ruge o rei. Eles mataram muitos dos meus homens. Devem morrer. O carrasco. Chamem o carrasco imediatamente. Cortem-lhes as cabeças aqui mesmo. O ar se tesa como uma corda de arco antes do disparo. O carrasco avança, brincando com a espada pesada. Os 6 cidadãos baixam as cabeças, esperando o golpe. A multidão de nobres ingleses paralisa de horror. O rei está prestes a cometer um ato que para sempre o rotulará como tirano. Ninguém ousa contestar o monarca furioso. Ninguém, exceto uma mulher que entende que agora está em jogo algo maior que a vida de 6 franceses. É o momento em que a história congelou em equilíbrio, entre o massacre sangrento e a salvação inesperada. E a balança só podia ser inclinada por aquela que carregava sob o coração o futuro da dinastia. O silêncio que paira sobre o acampamento inglês tine de tensão, como a corda de uma besta esticada demais. O carrasco, um brutamontes enorme com o rosto desprovido de qualquer expressão, já testa com o dedo a afiação da lâmina. Os 6 cidadãos de Calais, descalços, apenas de camisa, estão de joelhos na lama fria. As cordas em seus pescoços arranham a pele grosseiramente. Eles não olham para o rei. Olham para o chão, despedindo-se da vida. Eduardo III, o vencedor de Crécy. O homem que colocou a França de joelhos, agora não parece um monarca nobre, mas um açougueiro exigindo sangue por seus prejuízos. Seus cavaleiros, mesmo os mais cruéis, desviam o olhar. Matar desarmados, que se renderam voluntariamente, é uma mancha que nenhuma vitória lavará. Sir Walter Manny, que acabou de receber uma recusa grosseira, recua para a sombra, mordendo os lábios. Ninguém mais ousa dizer uma palavra. A sentença é definitiva. O rei deseja uma execução exemplar para assustar o mundo inteiro. E nesse momento, quando o machado já está pronto para subir, acontece o que não se encaixa em nenhum regulamento militar. Através da formação de homens de armas, fazendo barulho com o ferro, rompe não um guerreiro, mas uma mulher. A rainha Filipa de Hainaut. Ela respira com dificuldade. Está no último mês de gravidez. Seu ventre é enorme. Ela carrega o futuro da dinastia Plantageneta. Vocês já viram o tempo parar? Eis o momento. A rainha, ignorando a lama, ignorando a etiqueta da corte que proíbe tais humilhações, cai pesadamente de joelhos bem diante do marido. É um choque. A rainha da Inglaterra na lama, diante de uma multidão de soldados e plebeus. Ela chora. E não são lágrimas silenciosas de uma dama na torre. São soluços de uma mulher que, em desespero, tenta evitar uma catástrofe. Oh, meu senhor! Sua voz falha, mas no silêncio todos ouvem. Desde que atravessei o mar em grande perigo, nada vos pedi. Agora, humildemente vos peço, pelo Filho de Santa Maria e pelo amor a mim, tende misericórdia destes 6 homens. Pensem no que ela faz. Não é apenas um impulso emocional.
É uma jogada política genial e intuitiva. Ela coloca Eduardo numa situação sem saída. Ela menciona o perigo da travessia do mar, lembrando-lhe que arriscou sua vida e a vida do herdeiro para estar ali, ao lado dele. Ela apela à Virgem Maria e a Deus, transformando a execução em sacrilégio. Se Eduardo der a ordem ao carrasco agora, ele não apenas matará 6 franceses. Ele recusará um pedido à esposa grávida, insultará os céus, atrairá desgraça para seu filho não nascido. Na mente medieval, impregnada de superstições, recusar tal pedido a uma mulher grávida significa garantir uma maldição. Eduardo olha para ela de cima. Seu rosto é uma máscara de luta interna. Os músculos do rosto tremem. Ele está furioso. Ele quer matar essas pessoas. Ele as odeia pela teimosia, pelo tesouro vazio, pelas noites frias sob as muralhas de Calá. Mas diante dele está uma parede que ele não pode quebrar com sua espada. Essa parede são as lágrimas de sua esposa e o medo supersticioso da punição divina. Passam-se segundos que parecem horas. Ouve-se apenas a respiração pesada do rei e os soluços da rainha. Eduardo desvia o olhar do carrasco para a esposa, depois para os condenados. Em seus olhos lê-se irritação. Ele está encurralado pela misericórdia. Ele entende que perdeu esse round. Se executá-los, é tirano e ímpio. Se poupá-los, é um fraco que cedeu a lágrimas femininas. Mas dos 2 males, ele escolhe aquele que preservará sua alma, embora fira o orgulho. Ah, Senhora, diz ele finalmente, e em sua voz ouve-se o ranger de dentes. Eu gostaria que estivesseis em qualquer lugar, menos aqui. Vós me pedis de tal maneira que não posso vos negar. Eu os entrego a vós. Fazei com eles o que quiserdes. Ele não diz, eu os perdoo. Ele diz, tirem-nos da minha frente. Ele empurra a responsabilidade para ela. É o gesto de Pôncio Pilatos lavando as mãos. O rei vira-se bruscamente e vai para sua tenda, fervendo de raiva. Mas está feito. O carrasco abaixa a espada. Filipa não perde um segundo. Ela se levanta dos joelhos, e suas damas de companhia imediatamente a amparam. Ela ordena tirar as cordas dos pescoços de Eustache de Saint-Pierre e seus companheiros. Ela manda levá-los aos seus aposentos. Lá, no calor da tenda real, acontece uma transformação surreal. 5 minutos atrás, essas pessoas eram gado sem nome, destinado ao abate. Agora, a rainha da Inglaterra supervisiona pessoalmente para que sejam alimentados, vestidos com roupas novas e recebam dinheiro. Os céticos dirão, foi teatro, policial bom e mau. O rei assusta, a rainha perdoa, e todos ficam felizes. O povo vê a severidade do rei e a bondade da rainha. Talvez. A política medieval era cheia desses espetáculos. Mas olhem os detalhes. Mulher grávida na lama. Risco de aborto pelo estresse. Lágrimas que centenas de soldados rudes viram. Não. Naquele momento foi real. Foi a única vez em toda essa campanha sangrenta que a humanidade venceu a necessidade de Estado. Eduardo era uma máquina de guerra, mas Filipa encontrou o botão de desligar dessa máquina. Os 6 cidadãos de Calais foram salvos. Eles sobreviveram, passando pelo inferno da fome, da vergonha e do medo da morte. Foram libertados com salvo-condutos. Mas não se apressem em se emocionar e enxugar as lágrimas. Não é um final feliz de conto da Disney. Foi apenas um episódio de misericórdia num oceano de crueldade. 6 pessoas salvaram suas cabeças, mas não salvaram sua cidade. Assim que a euforia da salvação dos heróis passou, a realidade voltou com força redobrada. Eduardo manteve a palavra. Ele não massacrou a população. Mas sua misericórdia foi mais terrível que a espada. Ele não confiava nos franceses. Ele não queria governar uma cidade que o odiaria e o apunhalaria pelas costas na primeira oportunidade. Ele não precisava de súditos. Ele precisava de uma base. Ele precisava de uma pequena Inglaterra na costa francesa. Por isso,
Enquanto os cidadãos salvos comiam seu primeiro almoço normal em um ano, arautos já cavalgavam pelas ruas de Calais. A ordem do rei foi curta e cruel. Fora. Deportação total. Todos os habitantes de Calais, homens, mulheres, crianças, ricos e pobres, deviam deixar a cidade. Permitiram-lhes levar apenas o que pudessem carregar nas mãos. Imaginem essa cena. Milhares de pessoas, exaustas pelo cerco, saem de suas casas. Elas deixam móveis, estoques, relíquias de família, oficinas onde trabalharam por gerações. Elas caminham para os portões, olhando para as muralhas natais, que agora se tornarão estranhas. Foi um êxodo. Uma enorme coluna de refugiados estendeu-se para longe da cidade, dissolvendo-se no interior da França, levando consigo apenas a memória e o ódio. E na cidade vazia, ainda guardando o calor das lareiras dos exilados, começaram a entrar os novos donos. Eduardo convidou comerciantes ingleses, artesãos, soldados com famílias. "Venham para Calais!" gritavam os arautos em Londres e Dover. "Aqui há casas prontas, aqui os impostos são baixos, aqui há um porto excelente." E eles foram. Foi colonização em estado puro, substituição da população. Meses depois, em Calais já não se ouvia a língua francesa. As placas mudaram para inglês. As leis tornaram-se inglesas. A cidade foi roubada inteira, junto com a fundação. Assim terminou esse drama. A salvação dos 6 cidadãos tornou-se um ponto brilhante e emocional na história do cerco. Uma lenda bonita que poetas cantariam e escultores esculpiriam. Lembrem-se da famosa estátua de Rodin. Mas por trás dessa lenda, escondia-se uma verdade fria e pragmática. A misericórdia para com alguns não anula a crueldade para com milhares. Filipa salvou 6 vidas, mas Eduardo destruiu a alma da cidade, transformando-a em um posto militar avançado que seria um espinho no corpo da França por mais 200 anos. Agora, quando os portões de Calais se fecharam atrás das costas dos últimos refugiados franceses e sobre as torres subiram as bandeiras com leopardos e lírios, podia-se fazer o balanço. A Batalha de Crécy e a queda de Calais não foram apenas episódios militares. Foram mudanças tectónicas, após as quais a paisagem da história mudou para sempre. O velho mundo da honra cavalheiresca, dos belos gestos e da lealdade feudal, jazia na lama de Ponthieu, atravessado por uma flecha inglesa. E sobre seu cadáver, construía-se um novo mundo, o mundo de exércitos profissionais, guerra total e eficiência impiedosa. Restava apenas entender que lição a humanidade tiraria disso. Spoiler: nenhuma. Ela apenas aprenderia a matar ainda mais rápido. O bater dos cascos dos últimos exilados franceses silenciou ao longe, e sobre Calais desceu um novo silêncio. Mas não era o silêncio da paz, mas o silêncio da troca de turno numa fábrica. A cidade esvaziou. Eduardo III, esse arquiteto pragmático da nova realidade, não pretendia brincar de bom senhor feudal. Ele não precisava de franceses leais que precisassem ser constantemente testados quanto à fidelidade. Ele precisava de uma folha em branco, uma fundação de concreto para o posto avançado inglês, onde cada pedra e cada pessoa trabalhariam para a coroa. O rei assinou um decreto que transformou definitivamente a vitória militar em engenharia demográfica. Calais devia tornar-se inglesa. Totalmente. Até o último prego na parede. Pelo Canal da Mancha estenderam-se navios, mas agora eles traziam não arqueiros e máquinas de cerco, mas comerciantes, tecelões, taberneiros e pedreiros com suas famílias. Pessoas de Londres, Kent e Bristol receberam promessas de benefícios fiscais, casas gratuitas, ainda quentes dos donos anteriores, e enormes oportunidades. E eles foram. Foi a maior colonização do século XIV. Em poucos meses, a cidade portuária francesa transformou-se na pequena Inglaterra. Nas ruas onde por séculos soou a língua francesa, agora ouvia-se o rude sotaque inglês. As placas mudaram. Igrejas foram reconsagradas. Calais tornou-se, como expressou mais tarde um contemporâneo, a joia mais brilhante da coroa inglesa. E Eduardo soldou essa pedra na coroa para sempre.
Pensem apenas. Essa cidade permaneceria inglesa por 211 anos. 2 séculos. Reis nasceriam e morreriam. Dinastias mudariam. Começaria e terminaria a Guerra das Rosas. E sobre Calais ainda tremularia a bandeira de São Jorge. Era uma base, um porta-aviões inafundável da Idade Média, ancorado na costa do inimigo. Daqui os exércitos ingleses realizariam seus ataques de pilhagem. Para cá trariam o saque. Aqui floresceria o comércio de lã. Eduardo provou. Para dominar um país, não é preciso conquistá-lo inteiro. Basta manter uma faca em sua garganta. E essa faca tornou-se Calais. Mas as consequências dessa campanha estendiam-se muito além do redesenho de fronteiras. Se vocês subirem a colina de Crécy hoje, verão apenas campos pacíficos e moinhos de vento. A grama há muito escondeu os ossos, e os fazendeiros araram as valas comuns. Mas foi exatamente aqui, nesta encosta suja, que ocorreu a mudança tectônica cujo eco se ouve até hoje. A Batalha de Crécy e a queda de Calais tornaram-se testemunho da morte de um universo inteiro, o universo da cavalaria. Até 26 de agosto de 1346, a guerra era um esporte de elite. Era um torneio com apostas altas, onde nobres senhores lutavam uns contra os outros segundo certas regras, trocavam prisioneiros e bebiam vinho após a batalha. O cavaleiro era o tanque, o avião e a ogiva nuclear de sua época numa só pessoa. Ele era invulnerável para a plebe. Ele era o dono da vida e da morte. O arco longo inglês quebrou essa ordem no joelho. De repente, descobriu-se que anos de treinamento, código de honra, linhagem de 5 séculos e armaduras custando 3 aldeias, tudo isso não importava. Tudo isso podia ser destruído num segundo, por um camponês analfabeto, que simplesmente sabia puxar bem um pedaço de pau de teixo. A tecnologia venceu a tradição. A eficiência matou a estética. Foi aquele momento em que a Matrix do feudalismo sofreu uma falha impossível de consertar. O cavaleiro no campo de batalha transformou-se de predador em caça. Em um alvo enorme, desajeitado e enlatado. Olhem de forma mais ampla. Crécy mostrou que a guerra não é mais assunto de aristocratas. Tornou-se assunto do povo. O exército inglês venceu não porque tinha lordes mais nobres, mas porque era uma máquina profissional, onde cada parafuso, do príncipe ao arqueiro, sabia sua tarefa. A disciplina venceu a arrogância. A tática destruiu a valentia pessoal. O rei cego João da Boêmia, lançando-se num ataque desesperado, foi belo em seu heroísmo, mas absolutamente inútil. E o galês sem nome, cortando gargantas na lama, foi feio, mas diabolicamente eficaz. E a história escolheu o lado do galês. A Europa mudou para sempre. Os reis entenderam. Para sobreviver, é preciso apoiar-se não em vassalos caprichosos, mas em mercenários, na infantaria, naqueles que lutam por dinheiro e não por glória. Começou a era dos exércitos mercenários, a era que levaria ao surgimento de tropas regulares e guerras totais. A misericórdia que a rainha Filipa implorou para 6 cidadãos permaneceu apenas como uma bela exceção que confirma a regra. A nova guerra não conhece piedade. Nela não há lugar para a nobreza se isso atrapalhar o resultado. Nós frequentemente romantizamos a Idade Média. Imaginamos armaduras brilhantes, bandeiras tremulando, honra e coragem. Mas a verdade que o campo de Crécy nos revelou é muito mais prosaica e cruel. A cavalaria não morreu na cama de velhice. Ela foi fuzilada de uma distância de 200 jardas e depois finalizada com uma faca na órbita ocular, enquanto se debatia em seu próprio sangue e esterco. Ela morreu porque se mostrou não rentável. A vitória de Eduardo III tornou-se o triunfo do pragmatismo sobre o romance. Ele mostrou que na guerra não há regras, exceto uma. Vence quem mata melhor. E nós, pessoas do século XXI, somos herdeiros diretos dessa filosofia. Herdamos não o código de honra do rei João, mas o cálculo frio dos arqueiros ingleses. Aprendemos a matar à distância, sem ver os olhos do inimigo.
Aprendemos a chamar assassinatos em massa de necessidade tática. Aperfeiçoamos a Esteira da Morte, cujo primeiro protótipo foi lançado na colina em Ponthieu. E agora, em pé sobre as ruínas dessa velha era, quero fazer-lhes uma pergunta que não lhes dará paz. Olhem para essas duas imagens. De um lado, o nobre cavaleiro que vai ao ataque sabendo que morrerá, mas preserva sua honra. Do outro lado, o arqueiro inglês que o fuzila com segurança de longe, como num estande de tiro, e depois saqueia o cadáver. Qual deles está certo? Estamos acostumados a achar que o progresso é sempre um bem, que a eficiência é a principal virtude. Mas será que não perdemos algo importante naquela lama sob Crécy? Será que nossa civilização, construída sobre os princípios de vitória a qualquer custo, não se tornou tão fria e sem alma quanto aquele vento de outono que soprava sobre os cadáveres da nobreza francesa? Ou será que a nobreza é apenas um belo conto para suicidas, e só sobrevive aquele que está disposto a descartar a moral pela sobrevivência? Decidam vocês mesmos. Mas lembrem-se, cada vez que escolhemos a eficiência em vez da humanidade, em algum lugar na escuridão da história, o fantasma do arqueiro inglês, puxando a corda de seu arco mortal, acena a cabeça em aprovação.